de fato, quando a gente começar a resolver algumas questões climáticas, milhões de pessoas vão perder seus empregos, né? Empregos de extração, empregos de indústria também, empregos de produção que são... Claro, vão nascer novos empregos, mas como que a gente vai resolver essa questão de uma questão mais imediata, né? Então, vamos supor, se a gente parar de extrair petróleo hoje, centenas de milhões de pessoas vão perder o emprego da noite para o dia, né? Vamos lá, então. Vamos enfrentar a polêmica de um jeito maduro. A causa animal virou uma pauta importante, virou um tema relevante, porque a gente está levando para dentro de casa relações afetivas muito valiosas. Então, o pet virou membro da família. Então, cara, isso é uma questão cultural que tende a se expandir, por exemplo, para os animais que estão em torno. Cavalo, o bode da praça, lembra do bodinho na praça? Tinha o bodinho também, entendeu? Tem as capivaras, capivara que bombou na internet um dia desses aí, por conta das questões ambientais. Eu queria que a gente chegasse no ponto em que a gente olhasse para o gambá, também com esse cuidado, sabe? Que a gente olhasse para o ouriço. Por isso que quando... aí a gente vai avançando, sabe? Lentamente. O gambá que come inseto, come escorpião, come aranha. Aí a gente avança para o ouriço, que o cachorro, quando morde o ouriço, fica com a, né? Sempre tem um problema. Mas que a gente olhasse do ponto de vista do ouriço, que o ouriço também tem filhote, entende? A gente fica vendo aqueles documentários da Discovery na África, e eu acho muito curioso que sempre tem uma figura narrativa, né? Então, se a figura, o personagem principal é o gnu, os filhotes do gnu, o gnu macho, a gnu fêmea, quando o jacaré come, quando o leão ataca, a gente fica com pena do gnu. Mas quando o personagem principal é o leão, ou é o jacaré, quando o leão pega, a leoa, na verdade, que quem caça é a leoa, né? Vamos ser justos aqui. Quando a leoa caça o gnu, a gente diz... Exatamente. Então, a mesma cena, né? O mesmo take feito pela mesma câmera no mesmo dia, a gente tem as reações Mas o personagem que está narrando é diferente, né? Do ponto de vista. Então, a gente fica... Então, eu queria que a gente olhasse para esse aspecto dos animais e para a natureza toda, desse aspecto geral. A árvore deveria merecer a atenção que os cavalos mereceram. Por que quando a gente corta a árvore... O conceito de evolução, onde a gente é esse ser mais evoluído, é uma perspectiva, né? É mais evoluído em qual aspecto? Nenhum. Né? Nenhum, né? Se um ser tem capacidade de fazer fotossíntese, a gente é menos evoluído na capacidade de fazer fotossíntese, ponto. Assim. Então, depende da perspectiva, né? É mais evoluído para quê? Você é mais evoluído que um peixe? Né? Em qual aspecto, né? Exatamente. Então, assim, não existe mais evoluído nem menos evoluído. Esse debate está superado. O que existe é uma visão antropocêntrica. O ser humano, que é quem está dando nome para as coisas, né? Se um urubu fizesse uma árvore filogenética, o urubu seria o topo, né, da árvore filogenética como mais evoluído. É natural. É igual o mapa mundi. O mapa mundi, eu gosto muito dessa imagem, coloca a Europa no alto e no centro. Porque quem fez o mapa mundi, quem divulgou o mapa mundi foram os europeus. Eu acho perfeito o mapa que... Né, eu estudei um tempo de geografia na faculdade, e teve um tempo que a gente estudou um mapa que era com a América do Sul no centro, né, e ele é de cabeça para baixo, tendo assim, uma outra lógica, uma outra perspectiva do que é o universo, das rotas marítimas e tudo mais. Você consegue enxergar outras possibilidades, né? Lógico, porque no universo, no espaço, não tem em cima e embaixo. Sim. Não tem norte e sul. Norte e sul é uma construção humana. E quem deu o nome chamou lá o lugar deles de norte e a gente de sul. Mas podia ser o inverso. É uma convenção. Só isso.
Então, nós estamos fazendo aqui, Pedro, um giro. Nós estamos convidando as pessoas para olhar a perspectiva da natureza e do planeta de um ponto de vista não antropocêntrico. E eu vou avançar nisso, né? A gente precisa olhar o planeta do ponto de vista biocêntrico, do ponto de vista da vida. Todas as espécies têm o mesmo direito de existir. Aí a gente fica no mesmo patamar de igualdade. Eu não tenho mais direito de estar vivo do que uma formiga, do que uma barata. E os budistas falam isso há 5.000 anos. Estou inventando, não. E tem uma outra lógica, que também é uma lógica eurocêntrica. Os europeus colonizaram a América. Então, eles trouxeram o ponto de vista do que eles chamam de civilização. Civilizado é quem usa terno e gravata. Sim. Os outros são selvagens. Então, a nossa avaliação do que é bonito, do que é feio, certo e errado, é muito dimensionada por aquilo que a gente aprendeu que era o correto pelo ponto de vista eurocêntrico. E aí, tudo que a gente está falando aqui, sabe, da questão da destruição ambiental... Só um parênteses, porque isso aí também acaba envolvendo juntar essa questão eurocêntrica com a questão do leão que come o gnu, né? Juntar com essa cena, a gente pensar que existe o público, o povo, né? A população morrível também, né? Que quando a gente vê o mundo pela perspectiva eurocêntrica, se tem uma tragédia em Petrópolis e morre um monte de latino-americano, foda-se. Não é uma questão, isso não não impacta tanto, mas se a gente tem, e aí, claro, fazendo aqui um repúdio a toda a violência, né, praticada militarmente, mas se a gente tem 10 pessoas morrendo na Ucrânia, vira uma questão global, mundial, e que a gente se preocupa mais do que a questão de Petrópolis, que já caiu no esquecimento para o Brasil inteiro. A gente só lembra disso aqui. Então é isso, a gente acaba tendo, pela visão eurocêntrica, a visão biocêntrica, a gente acaba valorizando todas as vidas, né? E a visão eurocêntrica, a gente acaba ignorando até algumas vidas humanas, uma parte do planeta que é as vidas humanas morríveis. Porque na visão eurocêntrica, repara, os caras vêm para cá para extrair recurso natural. O primeiro produto que os caras vieram aqui buscar, foi pau-brasil. Isso é uma outra coisa curiosa da gente conversar, eu volto nisso daqui a pouco. Mas se a natureza é alguma coisa que tem valor em si, se uma árvore tem direito a ter vida, eu não tenho direito a tirá-la. Então eu transformo a árvore em mercadoria. Sim. E eu faço a mesma coisa com os seres humanos. Os seres humanos que são outros seres humanos, mas eu quero explorá-los de alguma maneira... Transforma mercadoria, literalmente falando. Né? Transforma em mercadoria, é isso. Transforma tudo em mercadoria. E mercadoria é descartável. A gente não falou? Vira garrafa PET. É isso. A gente trata a gente como garrafa PET. Enquanto serve para mim, eu uso, depois eu descarto. E que se dane, esse problema não é meu.